Queridos, nós vamos fazer aqui uma meditação e o tema da mensagem de hoje é o que é mais importante. O que é mais importante para você? Você já parou para pensar? Desde que iniciou, a pandemia, nós temos pensado muito nessa questão do que é mais importante. Quem é que imaginou, lá no final do ano 2019, que nós passaríamos por tudo isso? As coisas começaram a acontecer de forma muito rápida. E quando nós olhamos, por exemplo, para o cenário mundial, tudo aquilo que está acontecendo, se você está aí ligado aos noticiários, além da pandemia, nós temos aí questão de terremotos. Até esses dias aconteceu aqui um terremoto na Bahia, Então, foi um pequeno, na escala Richter 4 na escala Richter, mas nós entendemos que existem outros em outros lugares, furacões, tornados, também nós temos a questão aí de enchentes, incêndios, muitos sinais estão acontecendo acumulados, são intensos e cada vez mais constantes. Tudo isso leva-nos a perguntar sobre a nossa questão espiritual. O que é mais importante para você? O que você mais deseja na sua vida? Você tem pensado no futuro? O que você quer para o futuro? Certa vez, um grupo de cientistas, eles fizeram uma pesquisa e eles queriam responder essa pergunta. O que era mais importante para as pessoas em todos os lugares, em todos os tempos? Então, eles chegaram ali numa pesquisa e eles fizeram uma pesquisa em vários lugares, perguntando para as pessoas o que era mais importante para elas. Qual era o maior sonho dessas pessoas? Eles chegaram a uma conclusão que o desejo último de cada pessoa no mundo, isso em todos os lugares, em todos os tempos, conseguiram alcançar essa resposta, mas uma coisa muito óbvia. E eu tenho certeza que também esse é seu desejo, o meu desejo. Sabe o que é mais importante, ou o maior desejo, ou o desejo último de todas as pessoas? É alcançar a felicidade plena. É ser feliz plenamente. Claro, não é? Ninguém imagina viver uma vida de tristeza, ninguém imagina viver uma vida depressiva. Nós queremos alcançar a felicidade, nós queremos ser felizes. Por quê? Porque Deus não nos criou para sermos tristes, Deus não nos criou para o fracasso, Deus nos criou para termos a felicidade plena e viver, uma felicidade plena numa vida eterna, dentro de um ambiente perfeito que Deus havia criado. Mas o que aconteceu? O pecado entrou nesse mundo e com o pecado a morte, e também com o pecado veio todas essas coisas terríveis que acontecem no mundo, as pandemias e as tragédias, as guerras, assassinatos e todas essas coisas terríveis. Mas vamos lá. Eles chegaram também numa outra conclusão, que o que seria a base para alcançar a felicidade plena? Qual que seria essa base? E eles chegaram a uma conclusão que são 3 pontos específicos que cada pessoa, em cada lugar, no mundo todo, em todos os tempos, eles colocam como base para alcançar a felicidade plena. Você imagina quais são essas 3? Bom, vamos lá. A primeira, relacionamentos. Essa é a primeira base. Alguém pode imaginar assim: bom, o relacionamento pode ser a base de uma felicidade plena. Outros colocaram em segundo lugar a liberdade financeira, a riqueza. A liberdade financeira, mas se eu for livre financeiramente, então eu vou ser feliz. A terceira base seria realizações. Se eu for uma pessoa bem-sucedida, que consiga realizar grandes feitos, então eu serei feliz. Será que isso realmente seria a base para alcançarmos a felicidade plena? O que é mais importante para nós? Então eu quero convidá-lo, nós vamos abrir a palavra de Deus,
E nós vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Eu quero convidar você aí, para você abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer aqui uma análise em todo o capítulo. Não vamos ler todo o capítulo, mas nós vamos fazer aqui uma análise, pegando como tópico, porque Marcos, ele escreveu o seu Evangelho com uma finalidade. E essa finalidade foi falar da divindade de Jesus. E o Evangelho de Marcos, ele é a base também para o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Então, nós vamos aqui ver 3 tópicos que, por incrível que pareça, Marcos, ao organizar o seu Evangelho, orientado pelo Espírito Santo, ele, no capítulo 10, ele trabalha exatamente com essas 3 questões: relacionamentos, riquezas e também realizações. Então, são os 3 R's do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Então, vamos ver se realmente nós poderíamos colocar esses 3 tópicos como base da nossa felicidade plena. Tá ok? Então, a partir do verso 1, nós não vamos ler agora, a partir do verso 1, nós encontramos aqui o primeiro tópico, que é o relacionamento, né? Nós encontramos aqui a questão do divórcio, depois nós temos o relacionamento de Jesus com as crianças. Divórcio, vamos pensar um pouco aqui, né? Relacionamento e logo o porquê que Marcos está falando de divórcio. Relacionamento, ele é algo eterno, porque Deus, ele existe num relacionamento eterno na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Relacionamento é tão importante para Deus, que Deus, ele criou o universo, ele criou seres, né, com capacidade de escolher, com capacidade de raciocinar, capacidade de amar, e Deus queria se relacionar de uma forma saudável com os seres criados. Claro, nós já falamos aqui que o pecado, ele trouxe um problema sério para a questão do relacionamento. Hoje, se nós pensarmos no relacionamento como base para alcançar uma felicidade plena, nós podemos, obviamente, já fazer uma análise pelo senso comum, que isso não é válido, ou nós não podemos colocar os relacionamentos como base de uma felicidade plena. Aí você vai me perguntar, por quê? Então, vamos fazer uma análise aqui. Veja, o primeiro tópico, divórcio. Por que existe o divórcio? Por causa do pecado. Porque os relacionamentos, eles não são saudáveis. Eles não são saudáveis. Isso eu estou falando de uma forma geral. É claro que quando nós vamos para dentro de um relacionamento cristão, pelo menos dentro de um relacionamento cristão, vamos pensar o homem e a mulher, ambos servem a Jesus, esse relacionamento ele deveria ser pelo menos saudável, ou aproximando-se daquilo que nós consideramos como saudável. Não existe um relacionamento perfeito, não é? Isso mesmo com aquelas pessoas que nós amamos, não podemos dizer assim que o relacionamento, por mais que seja dentro de um ambiente de um lar cristão, não é um relacionamento perfeito, mas deveria pelo menos ser mais ideal do que aquele relacionamento que nós encontramos fora de um lar cristão. E agora, queridos, observe uma coisa. Quando nós pensamos na questão do relacionamento como base para uma felicidade plena, e se eu quero colocar isso como base da minha felicidade plena, eu vou dizer que você vai se frustrar. Talvez eu esteja falando aí, não é, para alguém que está sonhando com seu príncipe encantado, a sua princesa encantada, achando assim, opa, não, pastor, espera aí não, mãe. Eu sonho em construir uma família e eu acho que a família vai trazer felicidade. Eu não estou dizendo que a família não traz felicidade. Eu só estou dizendo que a felicidade plena, ela não pode ser colocada, não é, em cima dos relacionamentos humanos, porque esses relacionamentos, eles não são perfeitos. Vamos fazer aqui uma questão, analisar uma questão que ela é muito importante.
as feridas mais profundas causadas em nosso coração. Estou agora generalizando, não é? Talvez eu esteja falando para alguém que traz aí um fardo muito pesado, ou carrega um fardo muito pesado causado por um relacionamento que não foi um bom relacionamento. Pessoas que foram feridas e exatamente por aquelas pessoas que deveriam amá-las. São aquelas pessoas mais próximas de nós que causam feridas emocionais profundas em nós. E muitas vezes nós carregamos, né, essa ferida aberta por muito tempo, até ela se cicatrizar. E isso não é fácil, e a gente não consegue sair, não é, de um problema tão sério causado num relacionamento, que a gente deveria ter um relacionamento saudável, causado num relacionamento, a gente não consegue se livrar disso, primeiro sem uma ajuda profissional e, é claro, sem a ajuda de Deus, porque aí entra a questão do perdão. Uma pessoa precisa aprender a perdoar, porque nós vivemos em relacionamentos que não são estáveis e muitas vezes podemos nos ferir, e aí nós temos que perdoar. Uma vez eu, tentando ajudar uma pessoa que carregava um fardo pesado do rancor, do ódio, ela dizia assim: eu jamais, pastor, eu vou perdoar aquela pessoa, porque aquela pessoa me causou um mal que eu carrego até hoje. E era uma pessoa muito próxima. Queridos, eu então disse para aquela irmã: observe uma coisa, o ódio que você nutre por aquela pessoa, esse ódio está te matando, esse ódio está te adoecendo, esse ódio é o veneno que você está tomando diariamente, esperando que aquela pessoa morra. Mas ela não vai morrer por causa do seu ódio, e quem vai morrer por causa do seu ódio é você. Então, queridos, o ódio, ele só faz mal para nós. O perdão não faz benefício, ou muitas vezes não traz benefício para a pessoa que nos ofendeu, mas sim para nós em primeiro lugar. Por isso que Jesus, ele nos ensinou que deveríamos perdoar. Lembra da história de Pedro? Quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar alguém que o ofendesse? Ele perguntou 7 vezes, e aí Jesus disse: não somente 7, mas 70 vezes 7. Claro que Jesus não está falando aqui de 490 vezes. Jesus estava falando que nós deveríamos perdoar sempre, porque o perdão é um benefício para nós mesmos. Então, relacionamento, ele não pode ser jamais colocado como base da nossa felicidade plena. E é interessante isso, porque um dado aqui, desde que a pandemia iniciou no mundo todo, o número de divórcios tem aumentado assustadoramente. Isso também como as famílias cristãs. O divórcio, a violência doméstica, a violência infantil, abuso infantil. Vocês viram aí nessas últimas 2 semanas, tutores que engravidaram crianças. Isso é um absurdo, uma menina de 11 anos, uma outra menina de 9 anos. Isso é um absurdo. A gente percebe quanto o mal ele está imperando, né, neste mundo. Mas nós entendemos que logo, logo isso vai ter fim. Então, o outro R que nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos, a partir do verso 17, é a questão da riqueza. Aí você vai me dizer assim: não, pastor, o senhor não vai dizer que a liberdade financeira não traz felicidade, que dinheiro não traz felicidade. Eu posso até concordar que o dinheiro e a liberdade financeira traz, sim, de certa forma, algum benefício. Nós não podemos negar, né? A gente não vai aqui tampar o sol com a peneira. E é bom, obviamente, é muito bom você ser livre financeiramente. E quem não gostaria de ser livre financeiramente? De comprar aquilo que você quer sem se preocupar com o preço? Fazer a viagem dos seus sonhos, ter a casa dos seus sonhos, né? Poder ajudar outras pessoas e não ficar aí no final do mês, né, fazendo contas e ainda ficar no vermelho. Óbvio, sim. Mas nós estamos falando aqui de uma questão de felicidade plena. E por incrível que pareça, recentemente
foi realizada nos Estados Unidos uma pesquisa para saber se as pessoas de maior poder aquisitivo, essas pessoas seriam mais felizes que aquelas pessoas com menos poder aquisitivo. E sabe qual foi o resultado? As pessoas mais ricas não são tão mais felizes que as pessoas mais pobres. Quer dizer, a felicidade ela não está relacionada com o poder aquisitivo. Isso é interessante. Observe, por exemplo, na África, aqueles países africanos, né, os nossos irmãos africanos, eles são tão alegres, tão felizes. E sabe onde está o maior número de depressão? São em países ricos, países de, poderíamos dizer, primeiro mundo. O maior número de depressão se encontra na Europa, nos Estados Unidos. Isso é interessante a gente perceber isso. A riqueza, ela jamais poderia ser colocada como base da nossa felicidade plena. Em terceiro lugar, nós encontramos as realizações, o terceiro R do Evangelho de Marcos. As realizações, nós encontramos a partir do verso 35 e vamos até o verso 45. O pedido de Tiago e João. Por que Tiago e João eles fizeram esse pedido? Indiretamente por meio da mãe. Pediram que a mamãe fosse até Jesus e fizesse esse pedido. Eles queriam sentar uma à direita de Jesus e o outro à esquerda de Jesus no reino de Jesus. Em primeiro lugar, as realizações, elas são algo extraordinário, mas na visão bíblica e na visão de Deus, o maior sempre deve servir ao menor. E Jesus ele foi bem enfático quando ele disse assim, o Filho do Homem não veio a este mundo para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus, ele disse que ele não tinha nem onde reclinar a sua própria cabeça. Mas veja, os apóstolos, eles queriam uma posição. Eles queriam ser reconhecidos por esta grande realização de estar sentados no reino de Jesus, um sentado à direita e o outro à esquerda. Por quê? Eles esperavam vantagens, não é? De uma posição, de uma grande realização. Mas eles não compreendiam o verdadeiro significado da vinda de Jesus a este mundo. Os apóstolos, e poderíamos aqui afirmar claramente, que na totalidade das pessoas que diziam crer em Deus, eles não compreenderam o verdadeiro significado da vinda de Jesus e a missão de Jesus. Eles não compreenderam. E aqui estavam discutindo entre eles, muitas vezes nós encontramos eles discutindo para saber quem era o maior. Eu queria realmente ser reconhecido pela minha posição, por minha realização ou realizações. Observe isso, queridos. Uma pessoa, ela pode fazer, sim, e pode ter grandes realizações no mundo, mas isso também nunca, jamais poderá ser base para alcançar a felicidade plena. Não, não pode. Nós estamos vivendo nesse momento difícil, você já imaginou, não é? Aí o grupo de pessoas que estão em busca da vacina para a Covid. Esse grupo que conseguir, não é? Já conseguiram, nós temos algumas sendo testadas aqui no Brasil, e no final, quando tudo der certo e todos forem vacinados, e assim, olha, a Covid-19 foi controlada, já não é mais uma ameaça como está sendo hoje. Esse grupo de pessoas será reconhecido, não é, por um grande feito, mas isso não traz a verdadeira felicidade. E agora nós vamos observar que Marcos ele conclui o seu capítulo com uma história de uma pessoa que não possuía grandes relacionamentos, ou nenhum relacionamento, não possuía riquezas,
e muito menos ele não possuía nenhuma realização, ou grande realização que pudesse ser colocada na história, né, para dizer, olha, essa pessoa, ela fez grandes feitos. Me acompanhe na leitura, nós vamos ler agora a partir do verso 46 até o verso 52. É a história da cura do cego de Jericó, o cego Bartimeu. E com certeza você já ouviu muitos sermões relacionados a essa história. Mas vamos ler aqui e fazermos então a nossa apreciação. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Essa história ela é fantástica, principalmente pela ótica aqui do apóstolo Marcos. Observe algo aqui interessante neste capítulo. Quando Marcos ele falou a respeito da riqueza, ele falou de um jovem rico, um jovem importante. Qual era o nome desse jovem? Você sabe? Não sabemos. Por que que não existe o nome do jovem rico? Por que que ele não é chamado pelo nome? Você sabe que a Bíblia ela é difícil quando algum personagem entra na história, dificilmente esse personagem ele ganha nome, a não ser que ele seja uma pessoa muito importante. Muito importante. E por que Marcos aqui, dentro desse contexto que ele está trabalhando, ele não faz só questão de citar o nome do cego, que era um mendigo, mas também ele cita o nome do pai dele, Bartimeu, filho de Timeu. Isso é interessante dentro da cultura judaica, porque quando uma pessoa é chamada pelo nome, e ainda ela é citada, não é, como filho de alguém, isso quer dizer que essa pessoa ela era muito importante. Alguns, baseados nessa premissa, alguns comentários e alguns comentaristas dizem, por exemplo, que Bartimeu fora uma pessoa importante. A gente não sabe realmente porque a Bíblia não nos traz essa informação a respeito do passado de Bartimeu. Só sabemos que ele não era cego, porque ele pediu para Jesus que ele tornasse a ver, ele não nascera cego. Então, algumas pessoas pensam, por exemplo, e até dizem, tentam arriscar, que como o nome do pai de Bartimeu ele foi citado por Marcos, talvez essa pessoa fosse uma pessoa muito importante dentro do Império Romano. E aí deve ter pesado na bola, não é? Com o imperador, foi morto e o filho cegado. Isso é uma conjectura, não existe essa revelação. Outros arriscam a dizer assim, não, se Marcos citou o nome de Bartimeu, é porque talvez esse Timeu fosse de uma linhagem sacerdotal, fosse um sacerdote, fosse uma pessoa religiosa, e ele, o filho, se desviou do caminho do pai e começou a se envolver, não é, com coisas erradas, com o pecado, e principalmente o pecado sexual. Adquirira sífilis e se tornara cego. E agora, sem família, sem ninguém para poder ajudá-lo, dependia da misericórdia dos outros. Não sabemos se também isso é verdade. Só sabemos que Marcos citou o nome dele. E eu penso que Marcos citou o nome de Bartimeu
não por causa do seu passado, mas sim depois do seu encontro com Jesus. Ele passa a seguir Jesus. E ele se torna, então, uma pessoa plenamente feliz. Dentro do contexto do que eu estou falando, observe que Marcos, depois de falar de relacionamentos, riquezas e realizações, ele traz uma história de uma pessoa que não possuía absolutamente nada disso. Não possuía grandes amigos, não possuía riquezas e não possuía nenhuma realização, pelo menos até aquele momento. E agora Marcos ele enfatiza e traz para nós a resposta da pergunta desse tema. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? E Marcos ele demonstra isso aqui. O que é mais importante para nós, para alcançarmos o nosso objetivo último, que é a felicidade plena. Queridos, Marcos tem duas coisas que ele mostra, que ele revela através da história de Bartimeu. Que Bartimeu possuía duas coisas que nós precisamos buscar. Duas coisas, fé e esperança. Fé e esperança. Talvez o capricho, não é, da história ou das escolhas, não vou dizer aqui o capricho do destino, porque a Bíblia ela não avalia aqui a questão de destino. Ao contrário, o destino sim, ele existe, mas é o resultado das nossas escolhas. O resultado, talvez, das escolhas de Bartimeu o tenha levado naquela situação difícil. Ele estava ali naquele momento carregando muitos fardos. Mas ele ainda retinha algo, que era a esperança e a fé. No livro Filhas e Filhas de Deus, a escritora Ellen White, ela comenta sobre Bartimeu e ela também não fala muito a respeito dele. Mas ela diz assim, Bartimeu era conhecedor da mensagem da salvação. Sabia da existência do Messias. Não é à toa que, quando Jesus ele está passando, Bartimeu ele começa a gritar e dizer, Jesus, filho de Davi. Ele usa a expressão, Jesus, filho de Davi. Porque o Messias ele viria da linhagem de Davi. Ele aceitara então a Jesus como sendo o verdadeiro Messias, o libertador. Bartimeu ele também entendia que esse Salvador seria aquele que teria poder para libertar o cativo das mãos de Satanás. Libertar o pecador da morte. Naquela situação, essa era a única ou a última esperança que Bartimeu ele poderia nutrir em sua vida. E quando Jesus está passando, se observe que Jesus ele não vai até Bartimeu. Mas Jesus não está passando ali por acaso. Jesus ele não fazia nada por acaso. Todas as ações de Jesus eram intencionais. Todas as ações. E Jesus estava passando em Jericó, saindo de Jericó e passando ali porque ele precisava alcançar Bartimeu. E ele passou por Bartimeu, onde Bartimeu estava. Mas atento para ouvir o clamor de Bartimeu. E Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando ele está diante de Jesus, Jesus pergunta, o que você quer? E ele diga, que o tornes a ver. E Jesus diz, a tua fé te salvou. Observe aí no verso 52. Vai, a tua fé te salvou. Impressionante isso. Por que Jesus não disse, vai, a tua fé te curou? Ele não queria somente voltar a ver? Não. Bartimeu não queria somente voltar a ver. A palavra, o próprio clamor de Bartimeu, ele é bem claro, queridos, que ele queria salvação.
Bartimeu queria salvação, não somente o retorno da sua visão, senão ele não tinha clamado por misericórdia. Misericórdia é poderíamos afirmar, um passo além da graça. Deus estende-nos a graça e a misericórdia. E nesse momento, então, aquilo que Bartimeu possuía no seu coração, revelou ser o que é mais importante para cada pessoa em qualquer lugar, em qualquer momento, em toda a história. Fé e esperança no Salvador. Ele teve um encontro com Jesus. E eu vou dizer aqui algo impressionante para vocês, como que Marcos ele constrói isso aqui. Para culminar em Jesus, tudo aquilo que nós desejamos. Relacionamentos são importantes, mas o verdadeiro relacionamento nós encontramos em Jesus. Porque Jesus, ao contrário de nos ferir, Jesus é o único capaz de nos curar. Se você tem carregado um fardo pesado na sua vida, porque alguém te feriu no passado, quando você estiver diante de Jesus, esse fardo será posto aos pés de Jesus, porque Jesus, ele é um relacionamento verdadeiro, Jesus é aquele que nos traz esperança, Jesus é aquele que nos traz a verdadeira alegria, que é o nosso desejo último. E impressionante, meus queridos, porque quando nós formos para o céu, quando Jesus voltar e nós estivermos na Nova Jerusalém, cada pessoa que você ver na Nova Jerusalém, cada olhar de cada pessoa na Nova Jerusalém será um olhar verdadeiro, será um relacionamento verdadeiro. Ali você não vai temer amar as pessoas e ser amado pelas pessoas, porque não haverá mais o pecado, não haverá mais o orgulho, não haverá mais a inveja, não haverá mais o ciúme que destrói tantos relacionamentos. Queridos, liberdade financeira, somente em Jesus, porque Jesus é a pérola de grande valor. E quando nós formos, para o céu, para a Nova Jerusalém, nós vamos ser livres financeiramente, podemos assim afirmar. Nós vamos andar em ruas de ouro, nós vamos morar em mansões, nós vamos ser recebidos em mundos com uma honra que reis e papas desse mundo jamais sonharam ter. Você já parou para imaginar sobre isso? Realizações. Pastor, será que lá no céu e na nova terra nós vamos poder realizar algo grande que vai ficar assim na história, vai ficar na eternidade, irmão, minha irmã? Não pense em construir grandes coisas aqui neste mundo, não. Junte seu tesouro lá no reino de Deus, porque lá no céu, aí sim, lá no céu nós vamos poder realizar coisas extraordinárias. Ellen White, ela diz assim, que lá no céu, todo sonho será realizado, tudo aquilo que almejarmos serão alcançados. Tudo. E eu quero concluir aqui fazendo um apelo para você. O que é mais importante para você, meu querido irmão, minha querida irmã? Talvez você que está me ouvindo, você está temeroso, temerosa quanto ao futuro. A gente não sabe, o que vai acontecer. Mas nós sabemos que Jesus ele está voltando. E eu creio fielmente que Jesus logo vai voltar e ele vai voltar na nossa geração. E nós precisamos estar prontos, preparados hoje mais do que nunca. E o apelo que eu quero fazer para você nesta manhã é que você busque a pérola de grande valor. Que você busque realmente o maior relacionamento que você possa almejar. Aquele que vai lhe trazer somente alegria e felicidade, não tristeza, não dor. Jesus é o único que pode trazer isso para você.
realize grandes coisas aqui neste mundo, mas para a glória de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você está falando de Jesus para alguém, você está realizando um ato extraordinário e você pode falar de Jesus para as outras pessoas de várias formas. Você pode dar um estudo bíblico, você pode testemunhar do seu amor, as oportunidades que você tiver. Você pode falar o que Jesus tem feito por você. Você pode convidar alguém, não é, para assistir uma live da igreja, dar um estudo bíblico, até mesmo hoje está mais fácil ainda, não é? Você não precisa nem ir à casa da pessoa para dar um estudo bíblico. Pelo WhatsApp mesmo você consegue dar um estudo bíblico para alguém. Nós precisamos nos envolver, porque agora, neste momento, a igreja está sendo sacudida. Aqueles que estavam mais ou menos, não é, estão saindo, mas aqueles que estavam firmes estão se firmando mais ainda. E agora é o momento de entregarmos a nossa vida a Jesus. E o apelo que eu quero fazer para você é que você entregue plenamente seu coração a Jesus.